Bem, nós somos Thiago Furtado e Rogério Henrique. A gente vai falar sobre ponteiros em linguagem C. Primeiro a gente vai falar sobre teoria de ponteiros, para depois a gente ir para a prática. Bem, considere uma memória de 8 bytes com seus respectivos endereços. Considere também que cada posição da memória equivale a 1 byte. Então, uma variável do tipo inteira seria representada por 4 posições, ou seja, 4 bytes desta memória. Ao declararmos uma variável ch do tipo char, o compilador associa esta variável a uma posição de memória. Quando atribuímos um valor a esta variável, esse valor é gravado na posição equivalente. Podemos ver o que acontece quando atribuímos um valor à variável num do tipo inteira na sua atribuição. É o equivalente ao que fizemos anteriormente. Quando queremos acessar uma variável, um leitor vai até a posição de memória relativa a esta variável e lê o valor da mesma. Um ponteiro é uma variável cujo valor é um endereço de memória. Por exemplo, podemos declarar um ponteiro p_num apontando para o endereço de memória que armazena a variável num. Ao acessarmos o ponteiro p_num, o leitor lê que é um ponteiro e vai para o endereço de memória contido em seu valor. Structs e vetores são estruturas cuja variável é um ponteiro que aponta para o começo dessas estruturas. Por exemplo, ao declararmos um vetor de caractere C de 13 posições, C aponta para o primeiro byte do vetor. Por isso, C0 é a primeira posição e C2 é ponteiro andando 2 posições, ou seja, o terceiro elemento. A implementação de ponteiros será mostrada com mais detalhes a seguir por Thiago Furtado. Bom, vamos falar sobre ponteiros em linguagem C. A gente vai falar alguns tópicos e vamos começar pelos operadores unários endereço e ponteiro. Vou declarar uma variável inteira x valendo 10 e vou imprimir o valor dessa variável, x igual porcentagem d para inteiro, imprimo x. Está aqui x igual a 10. Essa variável ela está alocada na memória e ela tem um endereço, a posição que ela está na memória. O operador endereço é o operador que nos dá o endereço em que essa variável está na memória. Então a gente vai imprimir o endereço. Como nós esperamos um valor hexadecimal, colocar o sharp antes do x para imprimir no formato hexadecimal. Então tá aqui o endereço de x é esse endereço, que é o endereço em que a variável está na memória do computador, o endereço físico. O operador ponteiro ele é usado para declarar uma posição de memória. Então eu vou fazer um int ponteiro px igual a 0. Eu posso usar também int px igual a null para declarar um ponteiro que aponta para uma posição nula. Como o ponteiro ele declara um endereço de memória, então eu posso atribuir a esse endereço o endereço da minha variável x. Então eu imprimindo na tela px, eu espero um endereço, põe um /n para dá pra gente ver melhor, e vou imprimir px. O endereço é o mesmo da minha variável x. Como eu faço
para acessar o conteúdo desse ponteiro? É fácil. Eu uso o operador ponteiro. É usado tanto na atribuição, na declaração de um ponteiro, como no acesso ao conteúdo da variável. Então, se eu imprimo aqui o conteúdo de p de x, eu espero um inteiro. Então, vou imprimir aqui o conteúdo p de x, ele vai valer 10, que é o que tem na minha variável x. Lembrando que declarei x, imprimi x o endereço. Declarei um ponteiro e atribuí a esse ponteiro o endereço da variável x. Então, estou imprimindo o valor da mesma posição da memória e a mesma posição de memória. Esse ponteiro, ele aponta para uma posição de memória, mas ele também tem uma posição de memória. Ele também está em uma posição, em algum lugar da memória. Então, eu posso imprimir o endereço do meu ponteiro px. Vai ser um endereço diferente do endereço que ele aponta. Endereço de p de x, endereço de px. Ele é um valor diferente. Então, o ponteiro px, ele está nessa posição de memória. Ele aponta para essa posição de memória que contém o valor de x. Usando tanto o ponteiro como o valor, isso é, tanto o endereço como o valor da variável, eu posso fazer operações aritméticas, como somar 1 ao valor de x. x++, que é igual a eu fazer x igual a x mais 1, imprimindo x, o que eu tenho? 11. Por quê? O valor da variável x foi incrementado em 1. Vamos executar. E eu tenho aqui x igual a 11. Como o valor de x é o mesmo valor do conteúdo de p de x, então, se eu imprimo o conteúdo de px, eu espero um inteiro, conteúdo de px, eu também vou ter 11, porque o valor que tem, o valor que está na posição de memória, onde está guardado x, é o valor de conteúdo do meu ponteiro x. Eu posso fazer uma operação aritmética diretamente no ponteiro. Posso fazer px mais. Ou posso fazer também o conteúdo px mais. Vamos ver o que cada uma dessas operações no ponteiro vai fazer. Se eu pego o conteúdo de px e dou mais, então a minha variável x agora passa a ter o valor 12, que o conteúdo foi incrementado. Então eu vou imprimir aqui tanto x como o conteúdo de px, que eles vão ter o mesmo valor, x e conteúdo de px. Imprimindo, está aqui. O conteúdo de px é 12. Então equivale eu incrementar minha variável ou incrementar o conteúdo do ponteiro que aponta para essa variável. Se eu incrementar diretamente o ponteiro, o que eu faço? Eu ando memória.
O que isso quer dizer? Que se antes eu apontava para essa posição de memória, ele vai apontar para outra posição de memória. Então, se a gente imprimir aqui, imprime X e o conteúdo do ponteiro de X. O que eu vou ter? X não muda. Mas o conteúdo de px vai mudar. No caso, o conteúdo ficou zero porque ele é um ponteiro que ele não está apontando para variável nenhuma. Ou se tiver alguma variável, é uma variável que outro programa está usando ela na posição posterior a que você estava usando antes. Lembrando que quando eu incremento um ponteiro px, o que eu faço? Eu ando uma posição. Quanto é essa posição? A posição para um inteiro é 4 bytes, que é o quanto eu preciso de memória para guardar um inteiro. E se eu imprimir agora o próprio px, eu vou ver que ele está apontando para uma outra posição de memória, a que lhe foi atribuída nessa linha, que é a linha 13. Vamos ver então, imprimindo px, o ponteiro. Vamos executar. Aqui. Então, bom, vamos imprimir o px. Eu coloquei um px aqui, na verdade é um hexadecimal. Tá aqui. O hexadecimal já é outro. Por quê? Eu somei uma posição, eu somei 4 bytes nesse ponteiro. Bom, isso falando sobre os operadores endereço e ponteiro. Então, um resumo, uma explicação rápida. O endereço, ele acessa o endereço de uma dada variável, tanto essa variável sendo uma variável comum ou um ponteiro, e o asterisco é usado tanto na declaração de um ponteiro, como também no acesso ao conteúdo de posição de memória que esse ponteiro aponta. O ponteiro, aqui a gente usou um valor int, um tipo int, que é um tipo inteiro. Um ponteiro, ele pode ser de todos os tipos e tipos definidos pelo usuário, como structs. Então, se eu declarar um char C sendo a letra A e um ponteiro char PC igual recebendo o endereço de C, eu fiz a mesma coisa que eu fiz na linha 13, mas para uma variável do tipo char, um caractere. Bom, além dos ponteiros com tipo já definido, eu posso declarar um ponteiro void, ponteiro genérico. O que eu posso guardar nesse ponteiro? Qualquer tipo, até mesmo tipos definidos por structs. Então, um exemplo de uso eu vou fazer com essa variável C. Para usar ele, eu preciso sempre dar um cast na atribuição e no uso. Então, se eu usar v, se eu usar o meu ponteiro v,
acessar o conteúdo dele. Eu espero um C, que eu espero um caractere. Vou imprimir o conteúdo de V. Se eu imprimir, o valor dessa variável, por ser um ponteiro genérico, eu preciso fazer um cast do tipo que eu estou tentando imprimir. Então, vou imprimir um C e depois vou imprimir o próprio PC para vocês verem que é a mesma coisa. Então, vou imprimir. Eu tenho que imprimir o conteúdo de V. Mas V é genérico, então eu dou um cast de char e aqui eu imprimo também o PC. Vamos compilar. Bom, tem um erro aqui, mas é porque eu esqueci o operador de conteúdo. 9. Tá aqui, V igual a, PC é igual a. Bom, cada variável simples, variável que não é um ponteiro, que eu declaro, eu guardo na pilha de memória. Essa pilha, quando você termina a execução, as variáveis que estavam nela serão liberadas. Então a memória é liberada. Tem outra parte da memória chamada heap, que é uma parte que é uma área da memória que as variáveis que eu aloco, eu mesmo, o programador, precisa tomar conta de desalocar. Então, ao invés de eu declarar uma variável e apontar um ponteiro direto para o endereço dessa variável, eu posso criar um ponteiro já alocando um espaço no heap. Como eu faço isso? Vamos trabalhar com um ponteiro de int. Vou colocar aqui um ponteiro pxh, h para heap. Como eu faço para alocar? Nesse ponto aqui, eu estou apontando para nulo. Eu tenho que alocar para colocar alguma coisa dentro dessa posição de memória. Como é feito a alocação de memória dinâmica? A função malloc, que está na biblioteca stdlib, standard library, faz isso. O int, ele tem tamanho 4, mas essa não é a maneira correta de alocar um ponteiro. O correto é você usar o sizeof para calcular o tamanho dessa variável que você quer colocar. O operador sizeof, ou a função sizeof, ela retorna o tamanho, o quanto de bytes eu preciso para colocar o inteiro na memória. Para a gente ver quanto que o inteiro ocupa na memória, tamanho do int, porcentagem de sizeof de int. Se eu executar esse código, está aqui o tamanho do int, 4 bytes. Se eu calcular o tamanho de um char, vai ser 1 byte. O tamanho de um double, vamos aqui para double,
double 8 bytes. Bom, vou comentar essa linha. Alocado o meu ponteiro pxh, eu posso tratá-lo como eu tratei anteriormente. E agora eu posso apenas trabalhar com esse ponteiro, fazendo o conteúdo dele receber um valor. Eu posso declarar uma variável. Uma variável xh receber o conteúdo desse ponteiro, e eu posso ter uma variável recebendo a posição de memória desse ponteiro. Então, se eu imprimir aqui os valores xh, eu vou ter 10. XHE é a posição de memória no heap que está minha variável. Então, xh uma porcentagem d, e o meu xhe ele é o endereço, então eu imprimo em hexadecimal. Vamos rodar. Tá aqui meu xh e meu xhe. XHE é a posição que o meu ponteiro pxh está na memória. Bom, aloquei o meu pxh no heap. Quando eu aloco uma posição com memória dinâmica, isso é no heap, eu mesmo no meu programa eu tenho que programar a liberação dessa memória. Então, no final, onde eu não uso mais a variável, eu dou um free nessa variável. Desse modo, eu usei pxh, usei onde eu queria, alterei valores e agora eu dei um free, liberei a memória, assim outro programa pode utilizar essa posição de memória. Se no meu código eu for alocando ponteiros e não liberar a memória, vai dar um estouro de memória em algum momento. Por quê? Porque você está alocando e não está liberando. Ninguém mais... Aquela memória fica alocada para aquele programa que está sendo executado. Agora, vou falar sobre a palavra const. Ela não é uma palavra reservada, ela é um qualificador. É muito usada porque às vezes você tem uma variável, você atribui um valor para ela, uma variável que você alocou, e você não quer alterar o valor dessa variável. Então, são 3 os usos para a palavra const. Bom, vamos ao primeiro uso. Declarando um ponteiro char. Uma lock de char. Então, alocado esse ponteiro, eu posso alterar o valor do conteúdo desse ponteiro. Então aqui eu vou atribuir a letra B, vou imprimir um char, imprimir o conteúdo de CH. Vou mexer com o endereço, não vou mais mexer, porque a gente já viu anteriormente. Então, executando, CH é igual a B. Posso alterar de novo o conteúdo em qualquer local do meu código. Executando de novo, o CH
agora tem valor C. Com o uso da palavra const antes do tipo do ponteiro, eu não deixo o valor do conteúdo mudar. Então o valor do conteúdo não muda. Se eu rodar o código agora, vou ter um erro. Ele nem compila. Por quê? Se o conteúdo é const, então eu não consigo atribuir mais nada nesse conteúdo. Porém, eu consigo alterar a posição de memória. Então ele vai dar o erro, ele passou pelo incremento na memória, na posição da memória, mas deu erro na atribuição. A segunda maneira de usar a palavra const, ela deixa constante a posição na memória. Então, posição na memória constante. Vou colocar aqui na primeira opção de uso, const type pointer, e na segunda type pointer const. Então, alterando agora o local a ordem, eu não posso alterar a posição na memória dessa variável. Porém, o conteúdo de CH pode ser alterado. Vamos compilar. De novo, voltou a dar erro quando eu tentei trocar a posição da memória. A terceira opção de uso é o uso combinado, no qual eu uso o const para deixar o valor constante e para deixar a posição da memória constante. Nesse caso, em qualquer ordem que eu tentar compilar, ele vai dar erro. Por quê? Eu não posso alterar nada. O uso da palavra const é interessante quando você não pode, então, alterar, seja valor ou posição da memória dessa variável. E assim nós terminamos a aula de ponteiros em linguagem C. Muito obrigado.